A lei do boicote israelense, ela não só persegue o cidadão israelense que quer manifestar-se contra, ela persegue até, sei lá, o cidadão americano lá nos Estados Unidos e alguns estados onde você tem essa perseguição aliada a instituições israelenses que vão ser contra essas leis. Ou seja, nem fora de Israel, em alguns lugares, você pode se manifestar querendo o boicote de empresas que apoiem essas leis de apartheid. Nem mesmo o luto foge às arbitrariedades do Estado de Israel. A emenda número 40 das Leis Básicas das Finanças, aprovada em 2011, permite ao Estado retirar financiamento público de qualquer instituição que celebre o Dia da Independência de Israel como um dia de luto. Ou seja, se você for um árabe israelense para o qual o dia da independência de Israel, o dia da criação de Israel, for, na verdade, a Nakba para sua família, que teve suas casas destruídas, invadidas, sua família expulsa, separada, dividida por muros, e, enfim, não seja um dia feliz para você, a criação de tudo aquilo, e você decida se expressar em luto, você pode ser penalizado e retaliado pelas leis. Ou seja, você tem que comemorar sua própria destruição dentro do Estado. As populações árabes e palestinas relembram o dia 15 de maio, o dia seguinte à comemoração da independência de Israel, como o dia da Nakba, palavra árabe que significa tragédia, em referência ao êxodo de mais de 700 mil palestinos que tiveram de deixar suas casas e terras expulsos pelas forças militares sionistas na guerra de 1947 e 1948. Isso significa que, com a lei aprovada em 2011, as instituições que celebram a Nakba se encaixam na categoria de celebrar o Dia da Independência de Israel como um dia de luto e podem ter seus financiamentos cortados pelo Estado. Por esse motivo, a emenda de número 40 das Leis de Finanças ficou popularmente conhecida como Lei da Nakba. A Lei da Nakba torna muito difícil a sustentação econômica de entidades de direitos dos árabes e palestinos em Israel, já que estes grupos consideram a deslocação forçada de seu povo para o exílio como um dia de luto e não um dia de comemoração. Desde 2014, uma lei aumentou o limite mínimo para a representação no parlamento de 2% para 3,5%. Na prática, isso quer dizer que para conseguir entrar no parlamento israelense, um partido político precisa conseguir voto suficiente para 4 cadeiras, ao invés de apenas 2 cadeiras, como era a norma anterior. Como os cidadãos árabes israelenses são a minoria e possuem menos recursos econômicos para bancarem eleições, a sua elegibilidade para o Knesset se tornou cada vez mais difícil, para não dizer quase impossível. Um relatório das Nações Unidas condenou essa mudança na legislação eleitoral justamente por entender que elas iriam enfraquecer os direitos das minorias não judaicas. A ONG israelense B'Tselem chegou à mesma conclusão, afirmando que os direitos à participação política das minorias palestinas em Israel estão sob contínuo ataque. O medo do crescimento demográfico e político da minoria árabe também é explorado pela direita israelense. Em 2015, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, gravou um vídeo no dia das eleições parlamentares falando que os árabes estavam voltando em multidões como forma de incentivar o eleitorado judeu de direita a comparecer às urnas para elegê-lo como um político que iria penalizar os árabes. Ao mesmo tempo, o medo é usado como arma política também contra a minoria árabe pela direita israelense, como nas eleições de 2019, onde ativistas do Likud, partido de Netanyahu, espalharam cerca de 1.200 câmeras próximas a áreas eleitorais das comunidades árabes como forma de intimidar os eleitores. A estratégia contribuiu para que a adesão de votantes árabes naquela eleição caísse 50%. Ou seja, o partido vai monitorar até quem você está votando para ter certeza que você esteja votando em leis segregacionistas, mesmo vivendo naquele estado. Ou seja, para que force você a ser um cidadão. Você tem que aguentar direitista falando que Israel é democracia. A única democracia do Oriente Médio é brincadeira, né, velho? Um escravo daquela sociedade, que você não tem direitos, que você só existe para servir uma casta superior de pessoas. E assim, eu falei recentemente na página de História Islâmica sobre o projeto do Rabino Meir Kahane. Isso já é o que o Talmud fala, né? E ainda beleza, se você falar, tá, mas a Torá falou que escolheu um povo. Então beleza, a Torá cumpriu a promessa, Deus cumpriu a promessa. Aquele povo nômade, através do seu rei sacrificado, ganhou poder no mundo inteiro, o rei esse que eles negam até hoje, eles odeiam Cristo, não sei se vocês sabem. Israel odeia Cristo, não gosta de Cristo, o judeu não gosta de Cristo, sendo que tem poder que tem graças aos países cristãos, ao ocidente cristão, ao imposto de cristãos, eles têm esse poder que eles têm. São bilionários em países cristãos, vendendo para cristãos, mas não gostam. Então, isso aí já é injusto, mas beleza, Cristo aguenta. Se for para ficar no inferno odiado, para vocês ficarem aí e representarem Deus, vou falar o quê? Faça o mundo amar Deus. Faça o mundo temer Deus, pelo menos. Temer e amar, melhor ainda, né? Que é o que Deus merece. Honrar a Deus. Não, vocês fazem o mundo rir de Deus, duvidar de Deus, esquecer de Deus.
Olha o que o dólar faz. Olha a cultura woke, republicano e democrata abraçadinho, defendendo a falsa Israel. Por quê? Não era para os republicanos estar atacando, já que Israel é campeão de aborto, de ateísmo, promiscuidade, já que os seus, né, vem de lá, os grandes investidores da cultura woke, não era para os republicanos estarem atacando? Não, todo mundo. Shh. Aí quem não vê, quem não quer. Perdemos canais aqui, perdemos TikTok. Não me é benéfico falar isso, entendeu? Ainda para ingratos. A maior parte, não vocês que estão aqui, né? Peço até desculpa, mas quanto tempo de luta? Ó a dificuldade, como a gente rasteja, falando a verdade. Quanto quem mente, quem visa o lucro, prospera, né? Então aí, cada um vê quem é quem. Cada um siga o seu e vai encontrar o seu destino. Que foi tão extremista que até o FBI considerou ele como terrorista e o partido dele foi banido uma época em Israel porque ele falava abertamente em escravizar os árabes, em expulsar todos os árabes e aqueles que quisessem permanecer não seriam como Eu perdi o TikTok, nem entro mais, né? Nem tô mexendo nas redezinhas mais. Eu não sei, uma boa pergunta. cidadãos, mas seriam como escravos. E aí você tem o estabelecimento de diversos aderentes no Likud da ideia Como assim? Explica isso aí, caramba. carranista que aplicam com outros partidos as mesmas ideias do Rabino Meir Kahane, só que com outros contornos, mas com efeitos práticos iguais. Os árabes que vivem dentro de Israel não são cidadãos, eles são basicamente escravos servindo a sociedade e não lhes garante direito. Mas aí de vez em quando Israel pega um soldado árabe, um cidadão árabe para fazer um vídeo lá, ou inventa uma pesquisa para dizer que eles estão muito felizes, para vender para o mundo dentro da Hasbara, né, a propaganda estatal israelense. A minoria de cidadãos árabes e palestinos em Israel também está mais sujeita à violência, como em 2000 na segunda intifada, quando um relatório da Anistia Internacional apontou que 13 palestinos foram mortos em protestos pela polícia dentro do território israelense e cerca de 1.000 cidadãos árabes foram presos pela simples participação nas manifestações, a maioria deles palestinos, inclusive crianças. Além do emprego de violência física e tiros pelas forças policiais para conter protestos árabes contra as legislações segregacionistas, o Estado de Israel viola outros direitos básicos desses cidadãos, como detenções arbitrárias. Que fala é essa? Porque o Rodrigo Silva puxa o saco pra caramba. Precisa muito ver isso aí, que curioso. E o impedimento do acompanhamento de um advogado. Nessas prisões israelenses, as desigualdades entre cidadãos judeus e não-judeus ficam evidentes. Enquanto os cidadãos palestinos envolvidos nos protestos eram geralmente colocados sob prisão preventiva, a maioria dos cidadãos judeus participantes nas mesmas manifestações eram liberados sob o pagamento de fiança. Apesar de se dizer uma democracia, o Estado de Israel não permite que exista liberdade de expressar para questionar se seus mecanismos legais realmente garantem a igualdade para todos os seus cidadãos. Mas toda essa segregação encontra bases teóricas na ideia de nacionalidade judaica construída pela ideologia sionista. Os sionistas sempre viram Israel como um Estado-nação judeu, isto é, especificamente para o povo judeu. Por isso era necessário, na visão deles, não se integrarem à sociedade palestina com a qual entravam em contato após as migrações iniciadas no século XIX, mas sim substituir aquelas populações no domínio e posse da terra da Palestina, para construir no seu lugar um outro estado, um outro país. As populações palestinas e árabes que vivem na Cisjordânia ocupada ou na faixa de Gaza sitiada sofrem uma segregação ainda maior do que aquela vivenciada pelos cidadãos árabes dentro do Estado de Israel. E até aqui nesse vídeo eu só falei cidadão árabe israelense, ou seja, dos árabes étnicos, tanto cristãos quanto muçulmanos, que vivem dentro do Estado de Israel e são considerados parte de Israel, apesar de não terem direitos plenos. Agora a gente vai para a pior parte, que é as pessoas que não são consideradas nadas, que são consideradas cidadãos de outro país, mas que ainda assim são administrados em todos os aspectos da sua vida pelo Estado de Israel. Territórios sob ocupação militar israelense são considerados locais sob administração de exceção, não sendo governados por instituições civis, mas regidos por autoridades militares e com fortes restrições aos direitos individuais. A lei internacional permite ocupações militares como situações de emergência resultantes de guerras, mas o relatório da ONU de 2022 considera que a prolongada ocupação de mais de 50 anos mantida por Israel nos territórios palestinos já não está mais justificada, tornando-se semelhante
a uma anexação territorial. E aí, se eles anexaram territorialmente, eles têm que transformar isso em oficial, e aquele povo, ele tem que ir para algum lugar, mas eles continuam ali, sendo administrados por Israel, não podendo migrar para outros países, porque eles não têm passaporte, eles não têm direito, eles não têm nada, e basicamente vivendo, sofrendo as consequências ali de existirem árabes dentro de um território É uma missão pesada, né? Difícil, né? que Israel queria. Em questão de casamentos, também existe segregação com a população. Nossa, tô parecendo o Alan dos Santos, só que com ganja, né? Mano, eu tava vendo o Alan dos Santos do Monark, ele tá aqui fumando um cigarro. Não cheguei ele daqui, aí ele já tá acendendo outro, já tá com dois aqui. Do nada, põe mais um aqui. Maluco, mano, caralho. Ele já leva logo dois maços, já tinha logo dois maços assim do lado. População palestina. A Lei da Cidadania, aprovada em 2022, restringe as possibilidades de palestinos residentes em Israel de se casarem com pessoas da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, enquanto judeus israelenses não recebem as mesmas restrições. Esse tipo de legislação, além de ampliar a segregação étnica, acaba favorecendo o avanço dos assentamentos ilegais de colonos judeus na Cisjordânia, assim como em outros contextos de ocupação militar. As populações palestinas submetidas também sofrem tratamentos desumanos e torturas durante prisões arbitrárias, mesmo proibidas sob a lei internacional. O relatório das Nações Unidas de 2022 sobre os territórios palestinos ocupados lista uma série de torturas cometidas por militares israelenses contra a população palestina, em caso de detenção, como espancamento, humilhações, privação de sono, condições anti-higiênicas e algemar em posições torturantes para o corpo. O Comitê contra a Tortura em Israel, uma ONG israelense, enviou um documento em 2022 ao procurador do Tribunal Internacional denunciando a existência da prática de tortura durante os interrogatórios realizados em vários centros de detenção israelenses dentro dos territórios palestinos ocupados, inclusive contra crianças, né? Então, por exemplo, se tem um tanque israelense passando na sua rua, destruindo suas casas, e uma criança tá com uma pedra no tanque, o soldado israelense, ele pega a criança, ele tortura a criança, ele faz o que ele quiser com a criança palestina, que não é cidadã israelense, que é considerado cidadão de outro país, mesmo estando governada por Israel, e manda para uma prisão militar, onde essa criança, né, passa por coisas, todo tipo de abuso que vocês imaginarem, porque ela não tem advogado, os pais não podem intervir, enfim, é isso que os deputados brasileiros que defendem Israel apoiam. O relatório da Anistia Internacional de 2022... Em atrocidade, eles batem o recorde do inferno. Em aborto, batem o recorde do inferno. Né? Na promiscuidade, no ateísmo. E tem, eu não sei, eu não entendo como que o pessoal não vê isso.